E aí, meus queridos, mais um videozinho aí para nós darmos uma estudadinha, né? Para nós não, para nós, sei lá como é que é. Agora sobre questões, né, de funções, a gente vai fazer algumas questõezinhas aí aplicáveis, algumas questões com descrição, né? E separei algumas aí pra gente fazer. A gente vai criar algumas, vai fazer algumas bem como se fosse uma aula normal mesmo, né? Então a primeira aqui que eu criei, essa aqui, criação própria, né? É o seguinte, uma questão de táxi, né? Questão de função do primeiro grau, o cara sempre tem que usar um exemplo de táxi. Isso aí é convencional, é normal. Então a questão é a seguinte. Se um táxi cobra R$ 2,50 por quilômetro rodado, mais um adicional fixo de 4 pilas, né? Porque até 10 é pila, para cima é reais. Quanto custará uma corrida de 5 km? Tá? Então é uma questãozinha de função do primeiro grau aí. Claro, dá para fazer sem usar conceito de função, dá para ir na multiplicaçãozinha ali somando o adicional, né? Então assim, pausa o vídeo aí, tenta fazer essa primeira questãozinha sem precisar nenhum conceito de função, tenta fazer ela e depois eu vou resolver ela agora aqui. Depois que tu tentou fazer, tu despausa e aí segue o raciocínio. Bom, vamos fazer ela aí, tá? Se ele cobra R$ 2,50 por cada quilômetro rodado e ele vai andar 5 km, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, a gente vai multiplicar o 2,50 pelo 5, né? Porque 2,50 é 1 km, 2 km vai ser 5 pila, né? 3 km vai ser 7,50, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o 5 vezes 2,50, tá? Fazendo essa multiplicaçãozinha aí, vocês vão fazer ela de boas, né? Isso aí vai dar o quê? Vai dar 5 vezes 5, 25. Vamos armar ela aqui. 25, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2 é 10, mais 2 é 12. Coloca a vírgula aqui, uma casa. 12,50. A resposta é 12,50? Não, a resposta não é 12,50 porque eu tenho que adicionar os R$4 fixos ali. Então a resposta, né? Para 5 km, eu vou pagar 4 mais 2,50, né? 12 com 4, 16,50, né? Reais. Essa aqui vai ser o valor pago para uma corrida de 5 km, tá? Eu coloquei mais 3 itens aqui, eu vou fazer o primeiro e depois eu vou querer que vocês tentem fazer o segundo e o terceiro também, mas bem tranquilo, tá? Lei da função. O que seria a lei da função? Dá para a gente criar uma função do primeiro grau com esse conhecimento dessa questão aí. Por quê? O que varia, né? Qual é a variável? A variável seria os quilômetros rodados. Quanto mais quilômetros rodados a pessoa andar, maior vai ser o valor que ela vai pagar. Então, o preço, né? O preço está variando conforme os quilômetros rodados. Então, eu vou criar uma função que ela é mais ou menos assim, ó. P de x. Ah, professor, o senhor ensinou f de x. P eu já não sei. Tanto faz a letra como eu tinha explicado lá no vídeo anterior. P de x, ou seja, o preço conforme x quilômetros rodados, ele vai ser da seguinte maneira. Vai ser 2,5, ou seja, 2,50 vezes a quantidade de x quilômetros que a gente andou. Isso aqui somado com um adicional fixo de R$4. Esse fixo, né, de R$4, não precisa colocar aquele vírgula 00, eu coloquei só de tonto mesmo, mas não precisa, tá? Esse aqui seria o meu coeficiente linear, né? Seria o meu valor que não se altera, né? E o 2,50 é o meu coeficiente angular. Observem que ele é positivo, né? Segundo aquela aulinha, aquela primeira lá, então ele geraria uma retinha crescente. A gente vai depois fazer a retinha para ver como é que fica isso aí, tá? Então, basicamente é assim. O que eu posso tirar dessa lei da função aqui, eu posso colocar que o x é os meus quilômetros rodados e o meu p de x é o meu valor, né? Posso colocar isso aqui, ó. Tá certo? Tranquilinho, né? Ok. Aí eu tenho mais duas perguntas. E uma corrida de 12 km. Tá? E a segunda, e se eu tiver apenas R$19, quantos quilômetros eu consigo andar? Pausa o vídeo aí. Tenta fazer essas duas e aí depois segue o videozinho aí para acompanhar a correção, beleza? Vamos lá. A corrida de 12 km. Agora eu já vou utilizar esse conceito de função aqui, porque intuitivamente isso que a gente fez aqui em cima, ele já é
esse conhecimento de função. Então agora eu vou utilizar ali o negócio de função. O preço a ser pago para uma corrida de 12 km, ele vai ser 2,50 multiplicado por 12 km. Isso aqui somado, né, a um valor fixo de R$4. Eu tenho que fazer 12 vezes 12,5, vamos fazer 2,5, né? Vamos fazer no cantinho aqui, ó, 2,5 vezes 12, tá? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. E aí eu coloco o risquinho aqui, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2. Então vai ficar um 0, vai ficar 5, 5, 10, vai 1, 3. E aí eu vou colocar um vírgulazinho aqui, que é uma casa. Então, 12 vezes 2,5 dá 30. Então, vamos lá. Preço a ser pago por 12 km vai ser, essa multiplicação aqui deu 30, somado com 4 pila, né? 4 pila fixo ali. Então, esse preço de uma corrida de 12 km vai ser R$34. Essa é a resposta da segundinha aqui. E a terceira é o seguinte, né? E se eu tiver R$19 apenas, quantos km eu consigo andar? Essa questão, preste bem atenção, nesse 19 aqui eu não vou substituir no lugar do x, que nem eu substituí o 12 da decima. Por quê? Porque isso aqui é um valor, e observem que o valor ele é o p de x, ele não é o x. Então a mesma função que eu tenho aqui eu vou copiar, e no lugar do p de x eu vou colocar o 19. Então vai ficar assim, ó, 19, né? Não vou colocar ,00 porque isso aí é relevante. Igual a 2,5x mais 4, certo? Eu tenho que isolar a variável x, eu tenho que descobrir quantos x quilômetros eu consigo andar. Vou passar agora o 4 para cá subtraindo, né? 19 menos 4 igual a 2,5x. 19 menos 4 dá 15, certo? 2,5x, e aí eu passo o 2,5 dividindo. 15 dividido por 2,5. Ah, professor, eu não sei como é que faz uma continha de dividir com vírgula. Barbadinha de fazer continha de dividir com vírgula, né? Aqui tem que dar uma tremidinha aqui no negócio. Peraí. Vamos lá, vamos fazer a continha de dividir aqui no cantinho aqui, ó, que depois eu quero usar essa parte para outra coisa. 15 dividido por 2,5, né? Para fazer a divisão com vírgula, o que eu faço? Eu tenho que deslocar essa vírgula para cá, mas ao mesmo tempo que eu desloco essa vírgula para cá, eu tenho que acrescentar uma casa aqui, porque essa vírgula também vou deslocar. Eu tenho que deslocar ambas as vírgulas na mesma quantidade. Então, se essa vírgula eu mandei para cá, aqui eu vou acrescentar um zero, como se essa vírgula tivesse vindo para cá também. Tá? Então, acrescentando um zero aqui, eu consigo dividir, passar essa vírgula para cá. Então, 15 dividido por 2,5 tem o mesmo peso de 150 dividido por 25. Então, vamos fazer essa divisãozinha aqui. 25 dá 6, né? 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15, certinho. Né? Resto 0. Então, 6 vezes 25 dá 150. Então, a nossa resposta aqui, x é igual a 6 km. Consigo andar 6 km. Não está aparecendo aqui? Aí. Consigo andar 6 km se eu tiver apenas R$19, certo? Outra coisa que eu queria fazer aqui é aproveitar essa questão, já que a gente fez a lei da função, e nós já vamos esboçar o gráfico dela. Como que a gente vai esboçar o gráfico? Vai utilizar aquele conceito do vídeo anterior, que é a tabelinha, tá? Lembrando que depois eu vou explicar um outro método de tentar esboçar o gráfico, tá? O método da gente simplesmente pegar o coeficiente linear, vocês vão ver depois ali como é que funciona, e a raiz da função, né? Raiz da função aí mais pro final do vídeo a gente vê o que é a raiz da função. Então, vou fazer aqui uma tabelinha bonita. A tabelinha não precisa, né? X, aí a minha função ela vai ser 2,5x mais 4. E aqui o y. E aí eu vou fazer o paraordenado x e y, tá? Vamos fazer uma tabelinha mais ou menos... Opa, aqui não. De novo errou, né? Aqui. Esse risco aqui não existe, né? Esse aqui não existe, esse existe, esse existe, esse existe, esse não existe. São coisas de sua imaginação. Vou colocar alguns valores aqui, eu vou colocar tipo 0, 1, 2 e 3 pra gente trabalhar, né? Por que eu não coloquei valor negativo? Porque eu não vou andar menos 1 km, né? Eu chegar pro cara assim, ô taxista, faz o seguinte, dá ré 1 km pra mim aí. Não vai rolar, né? Não vai funcionar. E 0 é tipo assim, chamei o taxista, daí ele chegou lá em casa, eu sentei a bunda no banco e falei assim, bah, meu, me deixa aqui mesmo, aqui em casa.
Tu não andou nada, tu vai pagar o valor fixo, que é R$4. A gente vai ver agora como é que funciona ali, tá? Mas eu coloquei só pra gente ver como é que fica no gráfico mesmo. Então, mesma coisa, né? 2,5 vezes x mais 4. Vamos colocar todos os valores aqui. Esperamos dessa vez não errar nenhuma subtração, cara. Que isso, velho. E aí vamos para os valores aqui. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. 2,5 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. Óbvio, né? Andei nem 1 quilômetro, mas já chamei o taxista, a bandeira fixa ali, eu vou ter que pagar R$4 mesmo se eu não andei nada. Andei 1 quilômetro. 2,5 vezes 1 é 2,5, mais 4 vai dar 6,50, né? 6,5. 2,5 vezes 2 é 5, mais 4 é 9. E 3 quilômetros, 2,5 vezes 3 é 7,5. Isso somado com 4 vai dar 11,5, né? Isso aqui no caso seria o meu valor. O y é o meu valor, o meu. Esse y, lembrando, é a mesma coisa que o PDX, tá, gente? Como eu tinha explicado ali. Y é o mesmo PDX. E eu vou formar os pares ordenados aqui, ó. Os pares vão ser 0 e 4, 1. Vou botar um ponto e vírgula para separar a vírgulazinha, né? 6,5, 2 e 9, e 3 e 11,5. Esses são os nossos pares ordenados. Vamos fazer então mais ou menos como fica este gráfico aí, bonitaço. A gente sabe que vai ser uma função crescente, porque o nosso A ele é positivo, né? O A é 2,5, então ela vai ser crescentezinha. E a gente vai marcar agora esses valores aí. O 0, 1, 2 vai ser no x. Então 0, 1, 2, 3. Vamos marcar só aqui, né? Então 1, 2, 3 e o 0 aqui na origenzinha. Os valores de y a gente vai ter que mais ou menos chutar, e tem uns negócios com vírgula, né? Fazer mais ou menos. Eu vou tentar fazer numa escala um pouquinho menor, né? Vai ficar fora da escala, na verdade, né? Vamos ver aqui, ó. Fazer uns pontinhos aqui, uns pontilhadinhos bonitotes, pra gente poder contar ali, vai ter mais ou menos o 11. Então, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza, né? Como eu disse, vai ficar fora da escala, porque não é a mesma distância que aqui. Então, aquela negócio de declividade da função que eu tinha comentado no vídeo anterior não vai funcionar aqui, tá? 2,5 ele teria que estar meio acentuado. Teria que ser mais ou menos uma retinha assim, ó, tá? Mas como eu fiz essa aqui menor que essa, para poder caber, né? Até porque eu fiz esse aqui até o 3 aqui, não vai dar certo. A não ser que eu pegue e... a não ser que eu faça 1, 2, 3 assim, ó. 1, 2, 3. Eu posso fazer assim, né? Então vamos fazer assim. Onde é que tem um negócio para me apagar aqui? Isso aqui não vale. Fica mais fácil, né? E aí? 1, 2, 3. Fechou? E aí agora nós vamos montar os pontos aí. O 0 do x, que fica mais ou menos aqui, ele vai ser no 4. Tá? Aí a gente vai ver bem o grau de crescimento, ele vai ficar quase em escala, né? 0 em x, 1, 2, 3, 4 em y. Então vai ficar mais ou menos aqui o primeiro dos pontos. O 1 do x vai ficar no 6,5. Então o 6,5 ele é exatamente no meio do 6 e do 7. Eu vou contar aqui, ó, 4, 5, 6 é mais ou menos aqui, ó, meio, né? Então vamos fazer um pontilhadinho aqui mais ou menos bonitinho. Onde é que tá? Aqui. Então o segundo ponto ele é mais ou menos aqui, ó, tá? O 2 é com o 9, então 7, 8, 9, tá? Vamos fazer aqui um pontilhadinho bonitinho. Vocês aí em casa podem fazer o gráfico bonitinho, tá? Não precisa fazer assim fake, né, meu? O 13 e o 11,5, então 9, 10, 11,5 é mais ou menos aqui. Então aqui, ó. Aí, né? Como é que fica esse gráfico aí? Só pra gente saber questão de declividade. Esse negócio de montar gráfico não é muito útil para nós. O que vai ser útil depois é saber como que do gráfico, né, achar a função. Observem por que eu não fiz para cá, né? Por que eu não fiz para cá? Porque, como eu tinha dito, não tem distâncias negativas nesse exercício. Eu não posso andar menos 1 km, menos 2 km. Não, é só para cima. Então, aqui esse gráfico ele mais ou menos esboçaria que, tipo, se eu tivesse uma corrida lá de, vamos supor, 20 km, né? Ele fecharia com o gráfico lá em cima e eu teria diretamente o valor. Se eu tivesse o gráfico completo, mas isso aqui é só um esboço, tem mais ou menos como fica o gráfico.
e para vocês verem que ele é uma função que cresce, uma função crescente, né? Próximo exemplo aí agora. Ok, exemplo 2. Aluguei um aparelho de projeção pelo preço de R$ 50. Se eu for passar um filme e cobrar 3 pila a entrada, quanto irei ganhar se 10 pessoas vierem assistir, né? Então, quero fazer um cineminha em house ali, ou sei lá, em algum lugar, e aí eu aluguei um aparelho de projeção para ficar um negócio mais tunai, mais legal, e aí me cobraram 50 pila aí para esse aparelho. Aí eu falei assim, gurizada, quem quer vir assistir o filme aí, 3 pila, né? E aí 10 pessoas quiseram vir, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Esse aí barbadinho vai fazer também, né? Quiserem aí pausa o vídeo para fazer, só pausar e tentar. Eu vou fazer agora aqui na sequência, daí vocês veem se deu certo. Certo? Beleza, vamos lá. Eu vou chamar 10 pessoas, né? É 3 pila cada uma. A gente sabe aí então que 10 vezes 3, a princípio é 30 pila. Então 30 pila vai dar essas 10 pessoas. Eu vou ganhar R$ 30? Não vou ganhar R$ 30 porque a alocação do aparelho é 50. Então, menos R$ 50 da alocação, isso aqui vai dar menos R$ 20. O que é esse menos R$ 20? É um prejuízo de 20 pila, né? 10 pessoas vieram, eu ganhei R$ 30, gastei 50, então eu saí no prejuízo de R$ 20. Então, é isso que eu ganho, né? Eu ganho um tufo de R$ 20 se 10 pessoas vierem assistir. Da mesma forma que tinha no exemplo anterior, agora eu coloquei alguns outros itens aqui, ó. Como a gente já fez um exemplo, eu gostaria que vocês tentassem fazer esses itens também, tá? Todos esses aqui, ó, a lei da função, o lucro para 40 pessoas, se eu quero lucrar R$ 100, quantas pessoas devem vir assistir o filme, e a última que é a mais interessantezinha aí, né? Qual o número mínimo de pessoas para não ter prejuízo, tá? Então essas aí são as 4 questõezinhas para vocês tentarem fazer, certo? Vamos lá. Primeiro, então, pausa o vídeo e tenta fazer, senão segue o baile. Lei da função. Eu vou fazer um L de x, tá? Então, L de x, ou seja, o lucro em função de x pessoas, tá? Ele vai ser dado através da seguinte forma. Ele é igual a 3 vezes x pessoas, né? Menos R$ 50. Eu não vou colocar o vírgula 00, só vou colocar menos 50. Por que menos 50? Porque esse 50 da alocação ele é um valor que vai ser retirado, né? Eu vou ter que pagar R$ 50. Eu não vou somar isso aqui. Então observem que eu tenho que ter um número mínimo de pessoas para vir assistir o filme para que eu possa ter um lucro. Obviamente foi a última pergunta que eu coloquei ali, né? Então mais ou menos essa aqui é a lei da função. Aqui eu posso dizer então que o x é o número de pessoas que vão assistir o vídeo. Assistir o filme, aliás, e o L de x vai ser o meu lucro, né? Lucro aí conforme as pessoas que vierem. Então, quanto mais pessoas virem para assistir o filme, maior vai ser o meu lucro. Essa é a lei da função. Essa aqui tá ok, fechou, né? 3x menos 50, pode colocar o vírgula 00, qualquer coisa. E aí a segunda pergunta, lucro para 40 pessoas. Vamos colocar o 40 no lugar do x ali para a gente ver. Então, ficaria assim, né? Lucro para 40 pessoas, ele vai ser 3 vezes 40 menos 50. 3 vezes 4, 12. Colocando o zero, isso aí vai ficar 120, né? Menos 50. 120 menos 50 dá 70 pila. Então, se 40 pessoas vierem, já tem uns 70 pilinha aí. De grátis, né? De barbadinha aí. Certo? 70 pilinha massa. Certo? Isso aí fora o 50 que eu gastei, porque eu já descontei aqui, né? Terceira. Se eu quero lucrar R$ 100, quantas pessoas devem vir assistir o filme? Observem que esse 100 agora, ele não é o meu x. Ele é o L de x, é o lucro. É o que eu quero de lucro, né? Então a gente vai pegar a mesma função ali e esse 100 a gente vai colocar no lugar do L de x. Vai ficar mais ou menos assim. 100 vai ser igual a 3x menos 50. Ok? Vamos passar agora o 50 para o lado de lá, para poder isolar o x, né? Estava negativo, ficar positivo, vai ficar 150, né? Porque eu vou somar. Vou fazer separadinho aqui, senão o pessoal não entende, né? 100 mais 50 igual a 3x, né? Passei o 50 mais aqui para o outro lado.
Depois eu som, né? Eu vou seguir embaixo aqui pra gente fazer. Depois eu faço aqui no cantotezinho aqui, o cantotezinho eu faço a última. 100 mais 50, 150 é igual a 3x. Para poder agora isolar o x, eu passo 3 dividindo. Suave na nave. 150 dividido por 3 igual a x. 15 dividido por 3 é 5. Coloco 0. 50. X igual a 50. O que é esse 50 aí? Quantidade de pessoas que precisam vir assistir esse filme para que eu possa ter um lucro de 100 reais. Certo? Belezinha? Tranquilaço demais, né? O último dos itens aqui, ele é bem interessante, porque quer saber qual é o número mínimo de pessoas que eu tenho que ter, tem que vir, né, para que eu não tenha prejuízo. Então, como é que eu tenho que pensar assim? Bom, eu não posso ter um valor negativo para ter prejuízo. E sempre vai ser um múltiplo de 3, certo? Eu tenho de 3 em 3 reais. Uma pessoa é 3, 2 é 6, né? 3 é 9, 4 é 12 e aí vai. Esse valor ele tem que, obviamente, superar os 50 reais, tá? E daí eu penso assim, vamos tentar fazer um negócio lógico aqui para a gente poder responder a última. 50 reais é divisível por 3? Não, não é. Né? 50 não dá para dividir por 3 exato. Eu posso pegar um número menor que 50, tipo 48. 48 é divisível por 3. Se eu for fazer 48 dividido por 3, a resposta vai dar 16, né? O que esse 16 significa? Significa que se vierem 16 pessoas, né, 16 pessoas para assistir o filme, elas vão pagar ao todo 48 reais, eu vou ter gastado 50, eu vou ter ainda um prejuízo de 2 pila, certo? 17 pessoas. O que o meu computador está fazendo? Nossa Senhora. 17 pessoas daria 17 vezes 3, 51. E aí eu tiraria os meus 50 reais da locação, ficaria R$1. Então assim, o lucro, e até a caneta é diferente aqui, o lucro para 17 pessoas, ele vai ser, a funçãozinha ali, né? 3 vezes 17 menos 50, certo? Bom, o lucro para 17 pessoas vai ser 3 vezes 17, 51, menos 50. Lucro para 17 pessoas vai ser 51 menos 50, 1 pila, né? Um lucrinho aí, lucro mínimo, mas é o mínimo que eu posso. Por que eu não posso ter um valor tipo menor que R$1 de lucro? Porque qualquer outro valor que eu colocar, eu poderia tipo, e se eu quiser ter 50 centavos de lucro? Não tem como eu ter 50 centavos de lucro só se tipo eu tiver um número quebrado de pessoas, né? Tipo 16 pessoas e meia, né? Aí eu tenho 16 pessoas, sei lá, uma criança que paga meia. Mas nesse caso não vem ao caso, tá? Cada pessoa que for assistir o filme, teoricamente paga R$3. Claro que se nós estivéssemos colocando aí uma condição de que uma criança paga meia, a gente tem que fazer duas funções, né? Uma para as pessoas e outra para as crianças. Como se crianças não fossem pessoas, mas enfim, vocês entenderam, né? Seguindo agora aqui, a gente vai do mesmo método que a gente fez com o exemplo anterior, a gente vai tentar montar a tabelinha, né? Para tentar mostrar como é que fica o gráfico dessa aqui, certo? E aí, como são valores altos aqui, a gente vai tentar, sei lá, fazer de 10 em 10. Vamos ver como é que fica aqui, né? Vamos colocar a tabelinha aqui. Então, a tabelinha ficaria assim, né? X, aí a função ela é 3x menos 50. Aí eu vou ter o meu y e vou ter o parzinho x e y, certo? Então, nós montarmos a tabelinha aí vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar aí 4, 5 valores só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que fica o gráfico. A gente esboça o gráfico aqui embaixo, tá? Então, os valores para x, vamos colocar aqui. Se ninguém for, 0 pessoas forem, né? Ou seja, obviamente eu vou ter um prejuízo de 50 reais. Vamos colocar de 20 em 20, acho que é mais tranquilinho, né? Então, 20 pessoas, 40 pessoas, 60 pessoas e 80 pessoas, tá? A gente vai colocar esses valores aqui na nossa função. 3 vezes x menos 50, 3 vezes x menos 50, 3 vezes x menos 50. Ok, todos eles aqui. Agora a gente coloca os valores de x aqui. Se vocês quiserem fazer a tabelinha, né, depois conferir, ok, né? Pausa o vídeo e tenta fazer. Bem tranquilo. 0, 20, 40, 60 e 80. Vamos lá para os valores de y agora. 3 vezes 0 é 0, menos 50, menos 50. Né? Ninguém foi, prejuízo de 50 reais.
20 pessoas foram. 3 vezes 20 dá 60, menos 50 é 10. Ou seja, se 20 pessoas forem, já tem um lucrinho de 10 pila. 40. 3 vezes 4, 12. A gente tinha feito aqui, inclusive, né? 40 pessoas, ó, deu 70 ali. Então, 3 vezes 4, 12. 120 menos 50, 70. A gente já tinha feito esse. Tá? 3 vezes 6, 18. 180 menos os 50 dá 130. E 80 aqui, né? 3 vezes 8, 24, né? 240 menos 50, isso aí vai dar 190. Observem uma coisa interessante aqui, que existe uma progressão, né? Do 10 para o 70 é 60, do 70 para o 130 é 60 e do 130 para o 190 é 60 também. Isso acontece porque ela é uma função linear, né? Uma função que ela é proporcional. Se esses carinhas aqui são proporcionais, ó, de 20 em 20, e esses assim vão ser proporcionais também. Por que eles são de 60 em 60? Porque 3 vezes 20 é 60, né? Então, basicamente é isso, né? Eu estou andando de 20 em 20 aqui, eu estou andando de 60 em 60 aqui. É bem proporcional, também tem a ver com proporcionalidade, tá? Vamos montar o gráfico agora aí, vamos tentar fazer ele bonitote, né? Vamos fazer assim, ele é maior em Y, vamos fazer assim, então. Tá, então, assim... tentar fazer assim, ó, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vou fazer até o 80, até o 190, vamos fazer de 20 em 20. 20, 40, 60 e 80, né? Esses são os nossos valores para a gente tentar esboçar o gráfico aí. E aqui eu vou contar assim, ó, 20, negativo, né? 40, o 50, se aqui fosse o 60, não está em escala, né? 60 está mais ou menos aqui. Se aqui fosse, ó, 20, 40, 60, o 50 ia ficar mais ou menos aqui, ó, menos 50. Só pra gente ter uma ideia. Então, eu vou fazer de 20 em 20 aqui, ó. 20, 40, 60, 80, 100, não vai fechar lá, mas 120, 140, 160, enfim, o último não vai pegar lá em cima lá, porque fiz muito pequeno. Vamos tentar fazer esses aí. Os pares ordenados, né? 0 e o menos 50... 20 e o 10, 40 e o 70, 60 e 130, 80 e o 190. Esse que não vai aparecer lá em cima, não vai pegar, tá? Então, o 0. 0 é aqui, né? Vou tentar fazer aqui com esta canetinha aqui. O 0, tá? Aí, o 0 e o menos 50. Então, vai ficar exatamente no menos 50 aqui, tá? O 20 é com o, vamos ver lá em cima, o 10, né? 20 com o 10, então, se aqui é 20, 10 é mais ou menos na metade do caminho aqui, ó. Então, vai ficar 20, 10, mais ou menos aqui assim. O 40 é com o 70, então, vamos lá, 20, 40, 60, 80. O 70 é no meio do caminho do 60 e do 80, né? O 70 aqui, ó, 20, 40, 60, 80, então, aqui no meio do caminho. Vamos fazer mais ou menos aqui um gráfico, né? Aqui. Certinho? O 60 fica com 130. Então, vamos lá. 80, 100, 120, 140. O 130 é aqui entre o 120 e 140, mais ou menos aqui. Vamos fazer o pontilhadinho. Dá pra fazer com a régua, tá? Ficar bonitinho. Eu tenho preguiça de fazer com a régua aqui mesmo. Então, aqui é o último ponto. Ligando esses pontos, nós temos o gráfico de lucro, né? Desta nossa função que a gente criou aí, ó. Vamos lá. Vamos ligar eles aqui. Teoricamente, teria que ligar certinho se eu tivesse feito em escala, né? Ele não vai ligar certinho aquele último lá. Ele queria ficar mais ou menos aqui, porque o meu pontilhado ele deu uma vacilada aqui, ó. Deu uma saída da coisa, né? Esse ponto aqui não existe. Então, ficaria assim, né? Deixa eu só seguir aqui o baile. Se eu tivesse feito com régua, não tinha dado esse problema. Eu não vou fazer o do 80, porque, como eu disse, ficou fora da escala aqui, eu não vou conseguir bater lá no 80, não vou conseguir fechar lá no 190, que seria mais aqui para cima. Mas só para vocês terem uma ideia como é que fica, né, esboçar o gráfico de uma função dessas. Certo? Ó, ele sai do menos 50, ou seja, ele vai ter um prejuízo. E engraçado que aqui assim, ó, ele não comenta, mas aqui assim, mais ou menos aqui assim, ó, onde é 0, né, seria algo entre 16 e 17, onde não tem lucro nenhum. E a partir do momento que tu chega no 17, ele tem um lucro de R$1, como a gente já visto, né? E aqui já tem lucro de 10 e aí por aí vai. Certo, meus queridos? Esse é o segundo exemplo. E é isso, essa aulinha aí de 2 exemplinhos bonitotes, tá? Eu vou
mandar em anexo a essas duas aulas, né, desse link dessas duas aulas, eu vou mandar uma listinha de exercício, talvez da apostila. Estou pensando ainda como é que fica, mas aí a gente vai conversando, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, vocês têm o meu contatinho, né? A gente pode marcar uma live aí para tirar dúvidas, mas esta é a primeira aulinha. Pretendo fazer outras nesse style aí pra gente não perder tempo, né, com essa função de ficar todo esse tempo em house, certo, meus queridos? Forte abraço e fiquem bem, estudem bastante.